Agora, a gente está projetando o Flamengo e Liverpool porque a gente sempre teve essa nossa arrogância futebolística de entender que não é só no Brasil. Tem um companheiro seu que fala isso bastante. Como você disse. O River Plate no ano passado achava que ia enfrentar o Real Madrid e não aconteceu. Foi Real Madrid ao Ain. Pode acontecer do Liverpool perder pro Al-Sadd ou pro Monterrey. Pode, mas o que precisa prestar atenção, tá todo mundo olhando para Flamengo e Liverpool, tem uma história para tentar ter um jogo Flamengo e Liverpool. Se não tiver, não teve. Mas por que a multidão está esperando? Está esperando o Flamengo e Liverpool. Eu tenho a impressão de que o planeta bola espera, né, desde que o Mundial da FIFA, né, passou a existir, né? 2005, tivemos aquele de 2000, depois ele retornou em 2005, São Paulo e Liverpool chegaram à grande final, mas nesses moldes aí, os europeus ganharam quase todas, menos a de 2012. Sabe o que é engraçado? Corinthians e Chelsea, o Coringão foi campeão em cima de um europeu. Nesses anos aí, deste Mundial de Clubes, que na próxima temporada vai terminar e será de novo em Doha, no Catar, só o Corinthians é que venceu essas finais. De lá para cá. Nessa década. Nessa década. Porque... O São Paulo foi o primeiro, né, da volta, né? O Mundial de Clubes da FIFA oficial começa em 2000. Aquele do São Paulo 2005 era nesse formato? Era nesse formato. E o Inter também. O São Paulo ganhou do Al-Ittihad. O São Paulo ganhou do Al-Ittihad, que é rival do Al-Hilal, na semifinal, 3-2, sofrendo. Sim. E o Inter ganhou do Al-Ahly do Egito, que era dirigido por um técnico português, Manuel José. Apertaram 2-1. E o Corinthians ganhou do Al-Ahly 1-0. Mas é engraçado que o Mundial da FIFA, que começa, querendo ou não querendo, começou em 2000 no Brasil, a primeira edição do Mundial Oficial da FIFA foi em 2000 no Brasil, as 3 primeiras edições foram vencidas por clubes brasileiros. Sim, exatamente. Por Corinthians, São Paulo e Internacional. Inclusive, se eu não estou enganado, no Mundial de Clubes da FIFA, só times brasileiros da América do Sul são campeões. Só times brasileiros e times europeus. Exatamente. E tomara que o Flamengo seja aí mais um time brasileiro a ganhar esse Mundial de Clubes da FIFA. Tirando a nossa arrogância futebolística, mas agora recuperando a nossa arrogância ela está sempre conosco. Mostra que o futebol brasileiro não é qualquer coisa também. Com todas as dificuldades que nós temos, a gente não consegue segurar os nossos grandes jogadores, nós demitimos os nossos técnicos por rodada no Campeonato Brasileiro, ou quase isso, estou exagerando um pouquinho aqui, né, para dar uma valorizada. Ou seja, o futebol brasileiro tem muita coisa bacana, pô. Tem, com certeza. E aí a Argentina, que todo mundo também fala, a Argentina não ganha, nesse novo modelo a Argentina não conseguiu ganhar. Olha, dos times brasileiros que ganharam o Mundial de Clubes, né, a partir de 2005, né, tivemos aqueles de 2000, que foi aqui no Brasil. A partir de 2005 tivemos, o Corinthians foi campeão em 2000, São Paulo foi campeão em 2005, o Internacional campeão em 2006 e o Corinthians em 2012. Esse Flamengo é mais forte do que os outros brasileiros que Esse ganharam Flamengo o Mundial? ataca. A diferença é essa. Os outros não atacavam muito? Eram reativos? Eles não eram reativos, para usar essa palavra, mas eles não eram tão ofensivos. Não sei se todo mundo concorda comigo. Não, eu acho que tem uma diferença enorme, João. Sim. A possibilidade que o Flamengo tem de ir ao mercado europeu e disputar de igual para igual. Foi assim que trouxe o Gerson, foi assim que trouxe o Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari. Trouxe também, ele estava no Santos no ano passado, mas o Gabriel Barbosa é da Inter de Milão. Então hoje tem um poder financeiro que permite que a gente acredite que vai dar jogo. E, mais importante, eu acho, tradição. Sim. O Liverpool é um excelente time, mas não tem tanta tradição. Tanto que já foi a 3 mundiais e não tem mundial. O Liverpool não tem mundial. Não tem primeiro. Ele ganhou 6 Champions, se recusou a participar de 2 finais no antigo Mundial de Clubes, em 77 e 78, e quando esteve lá para disputar o Mundial de Clubes, não venceu. E, inclusive, quiçá da nossa arrogância futebolística brasileira, o Liverpool perdeu o Mundial para 2 brasileiros. Para o Flamengo e para o São Paulo Futebol Clube. Eu respeito o Liverpool, mas a gente não pode esquecer que o Liverpool tomou de 3 do Flamengo em 81, tomou de 3.
E perdeu para o São Paulo 1-0. Jogou melhor que o São Paulo. O Rogério Ceni saiu como um grande nome do jogo. Mas perdeu, né? Tá lá 1-0, tá na história. Tá na história o São Paulo tricampeão de forma legítima do Mundial de Clubes. É isso aí. Muito bem. Respondendo a tua questão, dos 4, né? Comparando com o Internacional, Corinthians e São Paulo, não dá nem para comparar. Esse time, o DNA esse time vai ficar marcado na história. Esse time do Flamengo é o melhor desses aí? Na música pode colocar que esse time vai ficar marcado na história por causa da ofensividade dele. Porque o Flamengo é esse time mesmo, ele pode tomar 3 do Liverpool e fazer 5. Na verdade, Quesada, até reforçando o que você está falando, para mim, por que a gente diz que vai ter jogo? Porque em outro momento, se a gente tira o Flamengo, pensa no futebol brasileiro no ano passado, um time vai enfrentar o Liverpool de hoje, a gente ia ter uma opinião mais pessimista. Por causa da postura do time, pelo estilo de jogo. O Grêmio, que era aquela nossa esperança contra o Real, foi totalmente diferente do Grêmio que jogou a Libertadores e o Brasileirão. Um Grêmio acanhado. Então assim, poderia eu ficar mais pessimista. Mas como o Jorge Jesus botou o Flamengo para jogar, como o Flamengo joga, nos dá uma possibilidade de dar uma opinião, de falar assim, o Liverpool tem um timaço? Tem um timaço, muito bom, não vai ser mole, não vai ser nada fácil. Né? Se você for botar numa escala, se tiver que botar favoritismo, fica até um pouquinho mais para eles. Pouquinho. Mas tem esse jogo pelo que o Flamengo apresentou, jogou, pelo que seus jogadores estão fazendo, pelo que a direção do Flamengo está fazendo e principalmente pelo que o Jorge Jesus fez. Por isso que eu espero que o Flamengo não mude a postura dele. O Flamengo tem que jogar como o Flamengo que a gente está acostumado. E se mudar a postura... Eu acho difícil, o Jorge Jesus não vai mudar. Se mudar a posturazinha, aí você vai dar uma chance a mais para um time Você vai botar o Gabigol para voltar para marcar lá atrás? Não é isso, mas não sei. A gente tem que esperar o jogo acontecer. Eu só acho assim, o que eu estou dizendo aqui, o Flamengo não deve renunciar àquilo que ele tem de melhor, que é esse ataque poderoso. E como os jogadores mesmo estão batizando, jogar a lá Flamengo, jogar na forma Jesus, jogar para cima.